Pessoal, como estão? Aqui é Juliano Rezende. A gente vai começar a fazer uma conversa hoje sobre a nossa relação com o dinheiro e a nossa relação com a vida. É uma sequência de conversas que eu já tenho feito aqui com vocês. Ah, Olá, eu vou convidar então Baobá Informações, isso? E aí, estou pedindo para as meninas, vocês também podem clicar no maisinho aí, tá? Para me convidar. Tem um maisinho, vocês pedem para entrar. Tudo bem? Isso, agora sim. Olá, você tem que aceitar o convite. Isso, agora foi. Tudo bem? Dá. Vocês estão no mesmo lugar? Não, a Jane tá na casa dela e eu tô na minha. A gente tá em lugar separado, acho que ela vai entrar. Vou Ah, tá chamar. bom. Isso, ela tem que aceitar o convite. Entrou. Pronto, Olá, pronto. Tudo Tudo bem? bem, Gabi? Oi, tudo Tati. bem? Bem? Tudo jóia. Gente, que bom que deu certo, né? Bom, estamos aqui então. Eu Estamos estava aqui. comentando que já é uma sequência de conversas, né, que eu tenho feito aqui no perfil sobre esse tema. E aí agora, com o convite de vocês da Casa Aia, né? Ai, Casa Aia e da Baobá Informações, né? Que são dois convites que eu tive de vocês. Bom, então é legal que vocês começarem a se apresentar, né? Apresentar um pouco quem são vocês e quais são os trabalhos que vocês estão desenvolvendo e o que que motivou vocês chamarem esse trabalho aí para o espaço. tá. Pode ficar, Jane. Posso começar? Bom, meu nome é Jane. Eu sou daqui da Zona Leste de São Paulo e sou terapeuta corporal e estudante de bioenergética, né? E acho que o meu envolvimento com o corpo fez com que você foi meu professor, eu assisto as tuas lives, né, no YouTube, você apresentou esse trabalho e vou levar para a pessoa, né? Então eu acho que é isso. E tem muito a ver com o corpo, tem tudo a ver com o que eu estou estudando, então faz todo sentido estar aqui com a E qual que gente. é a proposta da casa que você abriu? Chama Casa Aia, né? Casa é resistência, né? Que significa resistência. O nosso trabalho aqui é uma mistura, né? De psicopedagogia, massoterapia, terapias holísticas, às vezes encontros de bate-papo, né? O importante é reunir todo mundo e ter esse encontro de diálogo, de conversa, de trocas, assim. E também está Bom, muito importante a questão do cuidado, do autocuidado. legal. É isso. Gente, às vezes você está atrasando um pouco a conexão. Aí, às vezes, o que que eu faço? Eu saio do Wi-Fi e coloco nos dados, que isso facilita um pouco, aí não Tá, corta um pouco. E aí deu para pegar, mas teve uma hora que você parou e ficou rodando assim. Talvez seja o Wi-Fi, tá? tá. É melhor ficar nos dados. E aí, e a Patrícia pode falar um pouco? Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, Juliano. Que bom que deu certo, né? Eu sou pedagoga de formação, né? Tenho uma experiência por trabalhar em organizações sociais, em espaços privados, né, e públicos, e trabalho com formação de educadores, né? E acho que a intenção da Baobá se articular com vocês e a gente fomentar esses momentos é porque, quanto educador, a gente não aprende a falar de finanças, né? E nem como isso impacta na nossa vida emocional e social, né? E a gente vem com algumas questões que é quando a gente para ver, assim, pelo menos eu falando outro dia com a Jane, falei assim, às vezes a gente para e fala, nossa, por que eu tô fazendo isso? Isso era a mania dos meus pais,
dos meus avós em outro tempo, em outra época. Agora já não é mais isso, né? Tipo, ó, obrigado por aquele momento, mas agora eu preciso avançar. E acho que é importante porque eu acho que para o educador, para o pedagogo, para quem trabalha muito na área da educação, aprender a lidar com as finanças e pensar nessa relação com um pouco mais de tranquilidade, eu acho que também ajuda na saúde mental, né? E é uma coisa que vem impactando muitas pessoas hoje em dia, né? Então eu acho importante, porque antes da gente ir para uma sala de aula, ir para um espaço para discutir algumas coisas, eu acho que o educador precisa se conhecer, se autoconhecer. E esse lugar que a gente está propondo geralmente é um mito, é um tabu, né? É onde a gente não quer mexer. Mas eu acho que é necessário, mesmo com dor, com uma saia justa, assim, nós precisamos falar sobre isso. Bom, então, muito bom. Bem-vindas aí, meninas. Podem fazer as perguntas, fiquem à vontade. Quem está acompanhando aqui a gente, a galera que está aí acompanhando, podem também fazer perguntas. E aí vamos seguir. Certo. Jovi, para começar, gostaria que você definisse para a gente o que é prosperidade. Né? Bom, vamos lá. Bom, estava começando a pensar sobre isso, né, dialogando aqui no começo, quando vocês estavam chegando, me apresentando para quem não chegou. Acho que talvez a Patrícia está com uma dificuldade de conexão, apareceu um círculozinho aqui. Talvez colocar nos dados, tá? Facilita. E aí, vou me apresentar e dizer um pouquinho de como que esse tema chegou para mim, né? Meu nome é Juveniano Rezende, e minha formação é em filosofia, tanto a graduação, o mestrado, e meu doutorado em ensino de filosofia, onde eu desenvolvi a corposofia, que é um método de acesso à sabedoria do corpo, né? Que a filosofia em grego vem philo, quer dizer amizade, né? E sofia quer dizer sabedoria. E a corposofia veio do meu trabalho como professor de filosofia e também como psicoterapeuta corporal em análise bioenergética, análise reichiana, terapia crânio-sacral, medicina energética com os meridianos e EFT tapping e outras coisas que são todas com via de acesso ao corpo. Os meus estudos de focalização, tudo vem a partir de um acesso, o corpo dá uma resposta. E às vezes a gente não tem tempo e nem disposição de ouvir essas mensagens ou estar com essas mensagens no nosso corpo. E eu gostaria de perguntar, então, para as pessoas que estão assistindo aqui, quando a gente começa a falar de dinheiro, quando a gente começa a falar de prosperidade, nós vamos experimentar fazer 2 respirações. Do topo da cabeça até a sola dos pés. Imagina que você é um cilindro, né, que respira. Então, vamos fazer 2 respirações pensando nesse assunto. Estou me relacionando com dinheiro. Vou falar sobre esse tema. 2 respirações. Isso, vamos respirar um pouquinho. Bom, como que esse tema, ele chega para a gente, o tema do dinheiro? Como que ele tensiona meus olhos, ou tensiona meu pescoço, meu peito fecha, ou minhas costas entram no estado de alarme para correr ou para fugir desse assunto? Como as coisas chegam para nós conta sobre como a gente pensa e a gente sente sobre elas, né? Então, comecei a falar sobre prosperidade. Nossa, não sei, comecei a olhar para cá, olhar para lá, olhar para qualquer lugar, menos para a câmera, menos para o assunto. Eu comecei a sentir falta de ar. Ou eu quero sair dessa live, eu não quero saber dessa conversa desse povo aqui. É um assunto que não tem a ver comigo, eu prefiro não. Então, isso tudo afeta diretamente em como a gente se relaciona com o tema, né? Então, é um tema que, para mim, né, compartilhando aqui com vocês, foi um tema que, para mim, não era nada importante, né, porque eu venho de uma formação, fui fazer filosofia por causa da minha formação religiosa, de toda a história que eu tinha, e dentro dessa formação religiosa, voltou, Patrícia? Voltei. Voltou? Ah, ótimo. Então, às vezes, colocar nos seus dados colabora mais, tá? Agora, eu acho, tá, foi melhor. Obrigada. É melhor.
Bom, então assim, quando esse assunto chegava para mim, pela minha formação religiosa, pela minha formação cultural, né, enfim, do lugar que eu nasci, da maneira que a minha família lidava, eu lembro que meu avô, eu chamo Joviniano porque meu avô se chamava Joviniano. Meu avô sempre falava assim, você tem que fazer economia, você tem que ser economista. Eu não entendia, pô, mano, nem sabia o que era economista. Mas eu não tinha vontade, né? Com 12 anos de idade, eu caí a ficha de... Tive uma super crise. Eu olhava para os lados de pensava, não faz sentido essa vida. As pessoas nascem, crescem, reproduzem, morrem. Eu já tinha isso desde os 4, 5 anos. Mas com 12 foi pior. Que aí eu falei, não, eu vou ser monge, eu vou dedicar minha vida às coisas espirituais, porque isso aqui já deu. Mas era muito novo, né? E a minha mãe, minha família interviu. Meu avô ainda era vivo nessa época. E essa coisa do economista ficava por ali. E eu fui entender bem depois por que ele queria que eu fosse economista. Porque ele teve uma experiência de ter muito dinheiro, de uma cidade pequena que a gente visitava, que minha mãe falava, esse quarteirão todo era a casa do seu avô, da sua avó, eles tinham muita grana. E de repente, eu conheço eles como os velhinhos que vivem de uma aposentadoria. Algo aconteceu ali. E Joviniano deveria ser economista. Porque o Joviniano avô não soube lidar com dinheiro. O Joviniano avô faliu. Então eu já vim numa família com essa história da falência, tipo, então vale a pena? Qual foi a minha reação inicial? Gente, deixa isso de lado, vamos cuidar da vida espiritual, que é o que vai ficar. E eu tinha muita resistência de comprar meu apartamento também. E isso era uma crença muito forte. Quando eu percebi isso, eu vou comprar um apartamento. Não, você não pode, porque o Gasparzinho, você lembra do Gasparzinho, do filme do Gasparzinho? Aí você vai tendo as resoluções, né? Aí você entende, né? O Gasparzinho fala pro amigo dele, fala, então só vira fantasma quem tem pendência. E eu falava, então é isso. Casa mal assombrada é cheia de gente apegada em casa. Por que eu quero ter uma casa, gente? Para ficar apegado numa casa? Não, olha, vamos para outra realidade. Então era o Reich chama de traição mística, né? Porque ao mesmo tempo a gente não sabe se vai ter vida depois da morte, né? Assim, esse aqui é o espírito falando. A gente tem vários fenômenos que indicam isso, mas tem uma prova científica, né? Do espírito, tá? A gente acredita nos fenômenos que a gente vê, pode ser que. E o Pascal vai falar de uma grande aposta, né, o filósofo. A Jane fez o curso comigo, tem um capítulo só sobre isso, né, sobre os caminhos do coração. Aí o Pascal fala, a gente não sabe se Deus existe ou não, mas é uma aposta. Se você apostou e você viveu os mandamentos lá, ok, você foi uma pessoa até boa e viveu a vida em paz. Se você morreu e existe céu, que legal, né? Foi pro céu. Se você morreu e não existe nada, talvez, pelo menos, você levou uma vida tranquilo com você, uma vida ética. Então, ok, valeu a pena em algum nível, mas é uma aposta. Aí eu fui desmistificando, né? E falou, não, ok, tudo bem ter as coisas. Mas não foi muito fácil, porque vinha dessa crença espiritual que tinham as pessoas muito religiosas fazem ainda voto de pobreza, né? E aí, por quê? Para você, aí no yoga também, fui dar aula de yoga, dei aula de yoga há muito tempo, e aí tem um yogi que fala para um outro, né, num diálogo assim, que ele é um yogi casado, que é Lahiri Mahashaya, e encontra um yogi que não é casado, que é um renunciante. E o renunciante vive numa alegria enorme, ele está no mundo do êxtase. E aí ele encontra um cara que é casado, que tem uma família, e falou, nossa, mas você também acessa essa dimensão espiritual casado. Para eu acessar isso, eu tive que abrir mão de tudo. Quer dizer, eu não posso pensar no IPTU, entendeu? Senão eu perco a minha paz. Então, quer dizer, eu só entrei nesse estado de paz profunda porque eu renunciei a tudo. Eu sou um swami, eu sou um monge. E ele fala, não precisei disso, porque a renúncia é interna. Uma coisa dos yogis, a gente não tem problema de possuir as coisas. O problema são as coisas nos possuírem, né? E aí eu fui entendendo com esse yogi, que é um pai de família, né? Eu gosto bastante de ler os escritos dele, que é Lahiri Mahashaya. Não, o problema não é você ter coisas, as coisas te possuírem. Eu fui fazendo as pazes com a minha relação com o dinheiro. Entendendo que prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade são as nossas conexões. Prosperidade é expansão. E tudo na nossa vida, ela experimenta, tudo no corpo, numa célula, ela experimenta contração e expansão. E William Reich, observando os fenômenos da natureza e observando os corpos, ele vai chamar este princípio de funcionamento comum da vida, que é a pulsação.
Então, se eu estou só num perrengue, eu vivo num perrengue, meu dinheiro não vai, eu quero expandir, a coisa não acontece, parece que eu estou sempre no estado de contração, né? Então, não experimento a expansão. E claro que, né, a gente não vai ignorar, hoje é dia do trabalhador, né? A gente está... Claro que uma pessoa que vai trabalhar numa escala 6x1 vai ter um dia para descansar, vai estar extremamente exausto. Naquele dia que ela podia se divertir e expandir, ela está exausta, ela quer dormir e vai ter que ir no centro da cidade, pagar todas as contas que ela não consegue pagar durante a semana, que às vezes quem trabalha 6x1 não folga no domingo, talvez folga no meio da semana. Tem uma mãe de uma estudante, o ano passado, enquanto a gente estava fazendo uma greve de professores, a mãe foi na escola, foi super legal, a conversar com ela, e a gente estava explicando o que é isso, né, de onde veio, o que a gente tem direito de ter férias, 13º, tudo isso que foi conquistado. Falou, nossa, eu trabalho em 6x1, hoje seria minha folga, eu tive que ver o que acontece com minha filha na escola, ir para o centro pagar as contas, lavar a roupa, no seu... Ela não descansa. Claro que a gente está falando de uma realidade que não é só vamos pensar positivo para ter dinheiro, a gente tem que olhar para as condições de vida. Só que, muitas vezes, a gente vai ter oportunidades de expansão, que é o que a Patrícia entrou na fala dela. A gente vai ter oportunidade de ter um negócio, de querer criar alguma coisa, e aparece uma parte nossa, que está ligada aos nossos avós, que podem ter passado, né, uma ancestralidade minha, que vem da minha mãe, veio, né, são uma ancestralidade negra, que passou pelo processo de escravidão e não teve direito de ter acesso. Outra ancestralidade teve acesso, administrou muito mal, morreu pobre. Outro parente meu também, né? Ganha na loteria e morre pobre. Então, o que é isso? Não é só ter o acesso, é como sustentar a pulsação, como sustentar a possibilidade de viver uma vida que você gostaria de viver. Então, uma pergunta disparadora é, se o dinheiro não fosse um problema, hoje, o que eu escolheria? Eu resolvi todos os meus problemas, não devo nada a ninguém. O que eu escolheria? Então, a possibilidade de se imaginar pulsando, com prazer, com vitalidade, com alegria, às vezes a pessoa tem uma agenda tão negativa que ela elimina a possibilidade de sonhar. Ela exclui a possibilidade de sonhar por causa da história ancestral, por causa da história da vida atual e por causa das condições materiais de vida. Né? Então, não é só não, a gente está negando as condições materiais de vida, como a gente produz a nossa vida no capitalismo neoliberal, não é sobre isso. É sobre nós, a partir da nossa subjetivação. Eu, joviniano, interpreto isso. E quando chega ao tema do dinheiro e da prosperidade, alguns lugares do meu corpo contraem. E contrai, trair. Quando eu contraio, eu estou me traindo. Por mais que eu queira ir, algo em mim freia. Quanto mais que eu queira projetar e me ver no lugar onde acontecem coisas, que eu estou me conectando com lugares prósperos, pessoas produtivas, me desintoxicando de relações que são contrativas e traidoras, né? Mas me conectando com pessoas que estão vivas e ligadas às forças de continuidade da vida, algo em mim trai, algo em mim contrai. É sobre isso que a gente está falando de prosperidade. Como que é pulsar? E aí não é só sobre ganhar tanto, é sobre se eu ganho tanto, isso me proporciona pulsar. Mas uma parte que contrai, fala, não, você não tem direito, ou você não merece, esse lugar não é para você, essa posição não é para você, você não tem direito de estar. É sobre essas vozes, que é uma maneira fácil de falar, não, é uma autossabotagem, é um lapso da sua sabotagem, blá, blá, tá, ok. Se essa sabotagem cria uma parede entre minha potência, entre minha força interna, ela cria um bloqueio, ela não cria uma parede para o meu mal. Então, não é assim, eu estou me auto-sabotando, peguei um chicote. Não é sobre isso. É sobre conversar com essa parede que te separa da potência, com calma, e perguntar, quando você foi erguida e para que você está até hoje funcionando? E aí o que é prosperidade começa a ser ressignificado como potência, como conexão. E o bloqueio não é para me sabotar, o bloqueio é para me proteger. Em algum momento ele teve que existir, né? Bom, falei bastante, né? Vamos lá, o que vocês acharam? Então, Jovi, essa dinâmica, ela está no reconhecimento da prosperidade, né? Isso.
Bom, como funciona a Roda da Prosperidade, então? A gente vai se encontrar em São Paulo, na Casa Aia, com a Jane, com a Patrícia, e vamos experimentar, através de uma reflexão sobre a roda dos campos da vida. Nesses campos da vida, como a gente está se sentindo, quais são os mais bloqueados atualmente, quais são os que estão mais acontecendo, quais compromissos eu tenho feito comigo para fazer girar. E aí, a partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente vai fazer um grupo de sensibilização, de conexão, para perceber no nosso corpo aonde estão as travas do movimento. Talvez a trava está em buscar, talvez a trava está em dar o limite para pessoas que estão tirando a sua vitalidade e o seu dinheiro. Ou no movimento de se colocar, né, na vida. E aí, a partir dessa sensibilização, há um reconhecimento. Em seguida, a gente experimenta uma dinâmica muito poderosa chamada o jogo do dinheiro, que eu aprendi com uma querida amiga aqui de Campinas, a Maílde Trípoli, que é uma terapeuta sistêmica muito boa. E aí o que acontece? No jogo, a gente lida com a relação com o dinheiro e fica muito evidente os bloqueios. E a partir dessa evidência dos bloqueios, a gente para um pouco. É um jogo com muitas pausas, né? Que dá um movimento, depois eu dou uma pausa, porque nessas pausas a gente vai fazer o quê? Reconhecer, nomear e cuidar das emoções, das tensões e das crenças que apareceram. E por fim a gente entra em contato com uma ferramenta suave de liberação emocional para começar a trabalhar sobre esse medo de dar certo ou medo de dar errado, ou sobre os impedimentos que existem na nossa relação com a prosperidade. Certo. Paty, quer fazer alguma pergunta? Eu fico, assim, te ouvindo e imaginando, né, para nós, né, o povo preto, que na verdade a gente vem com marcas, né, que ele fala assim, era do passado, mas não é tão passado tão distante, né, é um passado logo ali. E como romper isso, pensando que a gente está numa estrutura muito racializada, né, e quando a gente chega num lugar, às vezes, de gestão ou de um poder, assim, numa estrutura, como também a gente pensar nisso. Não, eu posso estar aqui, eu devo estar aqui, mas pensando que todo o sistema está falando para você. Não fala verbalmente, mas a gente percebe no formato de ser tratado que você não deve estar ali, ou porque você é confrontado todo o tempo com o seu conhecimento, né, que como não tivesse valor, ou você é questionado todo o tempo. Como que a gente consegue fazer um exercício internamente pra gente, porque parece que a gente está se sabotando e a gente começa a se culpar. Mas aí isso não depende só de mim, uma coisa que é meu, mas tem uma coisa que é do outro que chega até a mim. Eu não sei se faz sentido para você o que eu estou querendo perguntar, assim, problematizar. Sim, vou dar um exemplo, vamos supor que seja isso, né? Você está numa sala de aula, você tem todo o direito de estar naquela sala de aula, você tem capacidade como qualquer pessoa, de repente fala, agora é a sua vez de falar. E você fala, nossa, eu tenho muita vergonha de falar. Mas por que você tem vergonha? Você merece estar ali, você sabe do que você vai falar, mas eu estou com vergonha. Mas o que acontece? Então, a vergonha é uma emoção muito importante para a gente nunca passar por cima da vergonha. Tá? Uhum. Por quê? A vergonha, ela não é uma emoção, ela é um sentimento. Quais são as nossas emoções, né? Medo de falar em público? Eu tô com vergonha porque eu tô com medo. Medo é uma emoção. Eu tô com uma raiva. Por que eu não tenho coragem de falar? Tô com raiva disso. Raiva é uma emoção. Eu tô triste porque eu sei que eu tenho potencial de falar. Eu fico triste porque eu não consigo ir para frente. Tristeza é uma emoção, né? Nossa senhora, tem uma aversão, nossa, só de pensar em falar me dá uma coisa, um nojo, é uma emoção. Mas a vergonha não. A vergonha não é uma emoção, né? A vergonha é um sentimento que foi internalizado a partir das relações sociais. Especialmente dos papéis que foram atribuídos a um e a outro, né? Então, é muito comum mulheres que foram abusadas terem vergonha de contar o abuso que sofreu. Uhum. Mas não, você não tem que ter vergonha, você é a vítima. Quem tem que ter vergonha é quem fez esse ato. Foi o abusador. Mas eu tenho muita vergonha de contar. Porque a vergonha é um sentimento. Ou eu vou falar em público, você conquistou esse lugar, você sabe o que você vai falar, mas eu estou com vergonha. Ou eu estou tímida, com medo de ter o medo de errar.
Esses paralisantes, que a vergonha, seria assim: eu dou papéis sociais para as pessoas. E quando essas pessoas não cumprem os seus papéis, elas sentem vergonha, né? Tanto que, pensando no movimento LGBT, o dia da parada LGBT é o dia do orgulho. Por quê? Numa sociedade machista, aquele menino que parece uma menina deveria ter vergonha. Quando ele tem vergonha, ele não cumpriu o papel dele, ele rompe o armário, passa por cima da vergonha e sente orgulho. Só é possível ter orgulho a partir do momento que eu saio da vergonha. Só é possível me apropriar do meu lugar de fala quando eu saio, eu atravesso a parede da vergonha. Como fazer isso? Estando profundamente disponível a decepcionar todos os papéis que foram atribuídos. A minha mãe não esperava que eu estivesse aqui. A minha avó não esperava que eu estivesse aqui. Elas também talvez estariam com vergonha. Mas eu deixo isso, falo, olha, hoje eu falo por vocês. Hoje eu falo por mim. E hoje eu também falo por todas vocês que vieram antes. E eu começo a me apropriar desse lugar. E não ter, como que atravessa a vergonha, né? Desistindo dos papéis, porque a vergonha tem a ver. A vergonha, resumidamente, seria, eu não cumpri o meu papel. Tá, mas agora você tem direito de falar qual papel você está saindo. Aí tem uma questão, né, agora das redes sociais que é, tá, se a Ana Paula Renault, que ganhou o Big Brother, fosse uma mulher negra, ela seria a mulher negra raivosa ou uma branca assertiva, né? É isso tudo que a gente tem que pensar. Os lugares, né? Os lugares. Aí ela fala assim, não, você tem que estar disposta a ser mal vista, você tem que estar disposta a ser julgada. Ela está certa. Mas o que a Patrícia está problematizando é como as condições sociais, às vezes você se coloca, como que se colocar. Aí tem um texto muito legal para todos vocês lerem para sempre. Assim, eu passo para todas as mulheres negras que eu atendo, que é Os Usos da Raiva, da Audre Lorde. Nos Usos da Raiva, a Audre Lorde vai dizer que as mulheres negras aprendem umas com as outras. Elas, à medida que elas aprendem umas com as outras, elas estão disponíveis a serem elas mesmas, e recuperarem a voz delas. Sim. Então uma aprende, e aí ela não está... Ela fala assim, não, você vem falar aqui, mas não seja a mulher negra raivosa. Ela fala, tá, o que seria essa mulher? Quem construiu essa mulher? E é muito comum também nas escolas, né? Falar, não chama a mãe de fulano não, que a mãe de fulano é barraqueira. Aí você para e fala, ok, volta. O que fez essa mulher ser assim? Que talvez, na fila do supermercado, na condição que ela está, ela não quer ser ouvida. Então ela faz aquele barraco para ser ouvida. E aí é taxada, não, ela é raivosa, ela é barraqueira, ela não sei o que lá. Então estar disposto a sair do papel estabelecido, atravessar a vergonha, não é fácil. É como para uma pessoa LGBT sair do armário. Primeiro ela tem que se aceitar profundamente, ela tem que aceitar tudo que vai vir das consequências dos julgamentos e arriscar. Então, um dos verbos da roda da prosperidade, tem 4 verbos, a gente trabalha todos os verbos do dia do jogo. Um dos verbos é arriscar. Porque todo movimento que me tira do lugar onde as minhas ancestrais me colocaram, onde eu me coloquei, onde era seguro estar, né? Eu arrisco. Quando eu saio desse lugar, dá medo, é arriscado. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado. Mas como que eu vou ficar a vida inteira paralisada, com medo de sair do lugar? Porque vão me julgar, porque vão não sei o quê, porque vão... Né? É bem esse risco. E é risco. Tanto que a gente vai investir, né? Você pega lá, vou investir R$100, vou investir R$1.000. Aí tá lá nos aplicativos do banco. Você é um investidor de risco? Você é um investidor moderado? Você é um investidor... Você fala, eu acho que meu perfil é moderado, eu não quero muito risco, não. Porque lidar com dinheiro e lidar com posições de poder no sistema que a gente está vivendo, né? O dinheiro remete muito ao poder. Né? Então, isso é real. As mulheres só conseguiram se tornar cidadãs e votar porque conseguiram independência financeira. Porque elas votavam pelos maridos. Quem seu marido vai votar? Por que ela votava pelo marido dela? Porque ela não tinha autonomia. A partir do momento que ela tem autonomia econômica, financeira, ela vota. Ela tem voz, ela conquista esse lugar. Isso é muito importante. Né? Não sei se eu respondi, se eu confundi.
Jovi, segundo verbo, só para a gente ir elencando, o primeiro é arriscar, e o segundo? Não, primeiro nem arriscar, hein? Arriscar tem a ver com a questão que a Patrícia trouxe, porque ela falou, olha, se as minhas ancestrais me colocaram num lugar até agora, e a sociedade corrobora esse lugar de eu não poder me empoderar, e se eu me empoderar é perigoso, arriscar faz parte do giro. Um dos giros é arriscar. O primeiro movimento é pedir. O primeiro movimento é pedir. Pedir. Por exemplo, pedir. Pedir aumento. Pedir, sabe, pedir. Hoje teve uma manifestação aqui, né, na minha rua, e sempre tem os indicativos de greve. Eu sou uma pessoa que já fez muita greve. Tem professores, professoras e trabalhadores que têm medo de fazer greve. Imagina, se eu faço greve, eu vou ser mandado embora. Mas o que é a greve? A greve é um grande pedido. A greve é um grande pedido. Eu não posso pedir. Nossa, e se me filmarem, então? A pessoa tem medo de... Querido, greve é um direito de greve. Você tem direito de fazer greve. Então, ninguém vai te filmar, você não é criminoso. Mas parece que a pessoa está cometendo um crime. Por pedir um direito dela. Por pedir o direito de viver. Porque os trabalhos exploratórios jogam a pessoa na sobrevivência. Ela não vive. Ela escolhe a comida que ela quer. Ela não escolhe viajar ou não. Ela não escolhe os lugares que ela vai frequentar ou não. Ela vive no mínimo, ela sobrevive. Né? Que roupa que você quer usar? Olha, que roupa que você quer usar? Uma pergunta que tem pessoas que não se fazem, que elas vão ver a roupa que tem para usar. É a sobrevivência. Então, assim, nossa, eu gosto disso. Como eu gostaria que fosse a minha vida? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Essa é uma pergunta de quem é capaz de pedir. Então, pedir é uma habilidade de todas as pessoas que fazem a roda da prosperidade girar. Elas sabem pedir. Ah, mas você não pode pedir, porque pedir na sociedade do fracasso, do cansaço neoliberal, é fracassou. Só pede ajuda quem fracassou. E aí a gente vai ter um índice de suicídio muito grande entre meninos, ideação entre meninos, meninas também suicidam, mas meninos executam mais, porque meninos não podem pedir. Se menino pediu, fracassou. Se é homem, você não pode pedir. Se vira. Tem que se virar. Não pode pedir. Outro lugar também, que se você pediu, você fracassou, você tem habilidade, talvez você não tenha um recurso para executar aquilo e você não pede um empréstimo. Será que eu posso pegar esse empréstimo aqui e iniciar um negócio? Não, não posso pedir, porque eu acho que eu não vou dar conta, vai dar tudo errado. E às vezes a pessoa tem uma carta de crédito que ela não usou, que ela não pediu. Né? Aqui, a Ju está comentando aqui, né? Falou que eu respondi várias coisas, além do que perguntou. Bom, né? E o que mais que ela disse? Estou em greve e em outros tempos tive medo de fazer, justamente pela punição. Medo de pedir, entendeu? É um direito seu. Você não está pedindo uma coisa extraterrestre, fora do... Não, é algo que está acontecendo aqui. Só que a gente é educado a não pedir. Se a gente expressa o que a gente está sentindo, é perigoso, é arriscado, não deveria. Perfeito. Uma lógica do silenciamento. Então, pedir é uma coisa importante, tá? Tem um exemplo que eu acho que eu já dei na outra conversa, e me acompanha aqui, talvez já viu esse exemplo, né? Sim, todas as pessoas de sucesso foram pessoas que souberam pedir. Aí eu dou um exemplo, né? Vamos supor, você faz brigadeiros. Você é ótimo brigadeiro. E aí, vamos pegar vocês aqui. A Jane é muito boa de fazer brigadeiro. A Patrícia sabe que a Jane faz brigadeiros bons. Só que a Jane não admite essa habilidade e não vai ganhar dinheiro com isso nunca. Mas ela tem muita habilidade com brigadeiros. O que a Patrícia faz? Contrata uma empresa de brigadeiros para festinha infantil. Aí ela pede 200 brigadeiros, uma pessoa que faz brigadeiros. Tem uma água aqui, pessoal. Ai, tem. A garganta tá muito seca. Tá seco, né? Tá seco. Tá muito seco. Tá. É outono, né, gente? Uhum. Eu vou voltar no exemplo depois de melhorar minha garganta. Achei que estava perto do meu copo. Bom, vamos lá. Jane tem a habilidade de fazer brigadeiro. Patrícia sabe das habilidades de Jane, mas contrata uma outra pessoa.
Porque a Jane, enfim, não vê essa fonte de renda legítima. Ela não considera isso como uma fonte de renda legítima, porque ela já tem uma profissão. Tá. Contratei, então a Patrícia contratou outra pessoa para fazer os brigadeiros. Chegou no dia, essa outra pessoa teve um imprevisto e não pode fazer. Aí, não, Jane, eu sei que você sabe fazer brigadeiro, a gente está sem brigadeiro, sem docinho, sem nada. Você pode fazer? Nossa, o que ela vai pensar? Eu não tenho os materiais, eu não tenho coisa suficiente para fazer isso, eu não tenho. Enfim, me pegou agora num feriado à tarde ou num sábado à tarde, o que eu faço? Eu posso pedir ajuda no sentido de eu preciso de um lugar que tem uma cozinha maior, ou minha cozinha é grande, mas eu não tenho os ingredientes, e aí tá tudo fechado, é feriado, 1º de maio, meu Deus do céu. Fulana, você tem um leite condensado? Fulana tem... Você pede aqueles ingredientes, você vai pagar, mas hoje no feriado ficou inviável para você fazer esse brigadeiro para a noite. E você pede, de repente você tem todo o material, leva e os brigadeiros estão lá. E é muito elogiado, nossa, o brigadeiro é muito bom, nossa, que bom. E aí você começa a reconhecer aquele potencial, realmente. Eu sei que é bom, tive oportunidade, quer dizer, a sucesso também tem a ver com oportunidade. Muitas pessoas não tiveram oportunidade. Você soube ler aquela oportunidade, né, uma oportunidade de venda, leu a oportunidade de venda, começou a investir e deu muito certo, né? Ok, o que aconteceu? Habilidade, oportunidade, o arranjo ali, né, da sua vida e pedir. A partir do momento que você pediu, você tinha como oferecer o serviço para ela. Ah, mas se eu pedir, eu fracassei. Se eu pedir, eu não tenho. Eu não sou uma boa profissional. A gente sabe que não é. A gente está vendo que é o primeiro momento, é o primeiro brigadeiro da festinha. Então, isso vai fazer o brigadeiro acontecer. Vamos supor que lá todo mundo queira, falando, acho que eu gostei muito dos seus docinhos. Eu quero contratar você para uma festa infantil. Mas eu não sou buffet de festa infantil. Pergunta, quais fontes de receita estão disponíveis aqui que eu nunca considerei? Quais fontes de dinheiro lícito estão disponíveis aqui que eu não considero que são fontes de dinheiro? Essa é uma fonte. De repente você começa a fazer, você tem aí seu buffet de festinha. Você gosta de fazer? Você não sofre fazendo brigadeiro, você até gosta, pega alguns ali, come que delícia, bom demais, e aquilo começa a fluir, né? Seja os ovos de Páscoa, seja os brigadeiros. Isso também é uma fonte de dinheiro, de receita legítima e disponível que você não estava considerando. Certo? Vamos voltar então. Jane está com a sua empresa de docinhos. Ela pediu, ela arriscou, ela leu a oportunidade e a coisa começou a acontecer. Bom, de repente ela é uma pessoa que tem muito julgamento. Muitos julgamentos. Não é o caso, né, Jane? Vamos supor que seja. Né? Não tem julgamento nenhum. Mas vamos supor que você tem muito julgamento. E você lá montou a sua brigadeiria. Você já tem a sua lojinha lá. Aqui tem na minha rua, tem uma brigadeiria. Meu Deus. Eu tenho sabe aqueles desenhos, né, que a fumacinha leva o desenho animado assim, lá é assim. Então tem uma brigadeiria aqui na minha rua. Aí você tem a sua brigadeiria. Painel de brigadeiros, é maravilhoso. Mas seu julgamento faz você olhar torto para algumas pessoas, né? Então a gente está falando de pedir, arriscar e agora receber. Outro movimento, receber. Então, pedi, arrisquei, agora é hora de receber. Só que você tem julgamento, tipo, entre uma pessoa meio mal vestida, assim, você olha, você acredita, nossa, esse jeito de vestir quer dizer que pode me assaltar, sei lá. E você reage super mal àquela pessoa. Ou você, não é seu caso, mas você é uma pessoa racista, ela olha diferente para quem entrou, e quem sente racismo, a gente sente, né? Sente. A pessoa fala, não vou naquele brigadeiro não, lá era esquisito para mim. Ou uma pessoa muito LGBT-fóbica, muito... Então as pessoas gays entram lá, veem que, né, ou uma pessoa trans, ela sente o mal-estar. Então ela não vai voltar mais nesse brigadeiro. Então o julgamento corta recebimento. Então vamos supor quem não é melhor, eu estou dando exemplos assim de hipóteses, né? Aí você tá com seus brigadeiros fantásticos, aí chega, sei lá, né? Pablo Vittar vai estar aqui em Campinas, vai fazer um show aqui na pracinha e passa na sua brigadeirinha porque gosta de brigadeiro. Fala, nossa, não vendo brigadeiro, gente. Ou você fica incomodada de vender os brigadeiros para o Pablo Vittar, que poderia entrar lá na sua loja e comprar todos os brigadeiros, porque ele tem uma produção de show
Podia comprar todos os brigadeiros. Só que você corta o recebimento. Na melhor das hipóteses, você quebra os seus julgamentos e recebe o Pablo Vittar e fala, nossa, adorei esses brigadeiros. E vai ser o aniversário da Anitta. Eu acho que eu vou contratar você para fazer os brigadeiros da festa da Anitta. Uau! Né? Então, o julgamento, quando corta recebimento, ele não só impede você de receber, como ele elimina todas as outras possibilidades. Então, a gente tem aí os verbos todos montados. Então, pedir, pedir, receber, pedir, arriscar, receber, sair do julgamento. E o último movimento é ser grato, ser grata pelos movimentos. Né? Agradecer os movimentos da vida. Esse é um movimento também do giro. Não é essa coisa, gratiluz, não sei o quê. Não é sobre isso. É sobre se nutrir das conquistas. Quando a pessoa não agradece, ela vive num vazio enorme. Ela não sabe o gosto da conquista. Ela está na próxima coisa. Na próxima coisa. Então, quando a gente conquistou uma coisa, deu certo os brigadeiros na festa da Patrícia, deu certo a brigadeiria, e você não julgou o Pablo Vittar e vendeu muito brigadeiro. Nossa, que legal. Você começa a sentir satisfação. E essa satisfação é um movimento da gratidão. Não é assim, eu agradeço, isso aqui é uma coisa tipo, né? Comece a agradecer, gratidão, sei lá o quê. Não, a gratidão é no sentido de eu sinto o sabor e o saber da conquista. E eu tenho paz. Eu não passo para a próxima coisa, uma pessoa que está num vazio enorme e insatisfeita com a vida. A possibilidade de sentir o sabor, a palavra saber e sabor em latim tem a mesma raiz. Então, quando você conquista algo legal, qual é o saber da experiência? E aí você respira nisso e, uau! Então, agradecer está nesse campo, né? Ser grato pela vida está nesse campo, né? Eu consigo reconhecer o sabor da experiência, eu me nutro da experiência, e isso faz a roda das conexões girarem, né? Muito bom, Jovi. Nós vamos aprender tudo isso na Roda da Prosperidade. É bem prático. Lá a gente vai fazer vivências dinâmicas, é bem mais vivo do que ficar falando no Instagram. Mas aqui é legal para convidar as pessoas, venham com a gente vivenciar, que todas as nossas feridas emocionais, elas foram vivenciadas. Então as nossas superações emocionais também vão vir a partir de vivências. Então, promover uma vivência é uma oportunidade para o nosso sistema nervoso, para o nosso corpo conhecer um outro lugar, novas conexões, novas redes neurais, outro sabor, inclusive às vezes até o amargo, entendeu? A amargura de perceber, meu Deus, até agora eu lidei assim. Que triste, isso não tem a ver comigo, tem a ver com o que eu aprendi. Qual é o outro jeito de? Qual é outra forma de? E aí também conseguir conhecer o saber e o sabor das experiências. Transformar, né? Tem uma pergunta, inclusive, Jovi, aqui, que é assim: o que é uma ferida emocional e como podemos transformar essa ferida em prosperidade? Faz sentido? Sim, Tem uma conversa que eu gravei, tá lá no meu YouTube, com o José Vicente Carneiro, que foi o grupo lá do Rio de Janeiro, me recebeu, muito grato, a Casa Orgon me recebeu lá no Rio. Lá no Rio, eu trabalhei bastante as defesas como coraças, porque é uma casa haitiana, né? A gente trabalhou bastante as coraças, os bloqueios, foi bem interessante. E aí, cada couraça, ou cada bloqueio no nosso corpo, no nosso desenvolvimento, ele gera sinais gravados. E esses sinais, eles têm a ver com nossas feridas emocionais, né? Então, pela nossa linha, né, que a gente segue a bioenergética, a terapia haitiana, a gente tem 5 feridas emocionais, né, que desde a que a gente nasceu, a recepção nossa intrauterina e as primeiras fases da vida, que vão marcar muito a nossa pele, os problemas de pele e os bloqueios oculares, tem a ver com o medo de não existir, né, o medo do aniquilamento, da aniquilação, não poder existir, que é bem do início da vida, né? Depois a gente começa nas relações, na oralidade, né? Quando a gente aprende desde a amamentação até a mastigar e ter autonomia de comer os alimentos, a gente experimenta a dependência da mãe, a dependência do ambiente. Quando esse ambiente que a gente depende não nos responde, a gente experimenta abandono.
né? Então, essa ferida do abandono. A gente vai começando a muscularizar nosso corpo, musculatura estriada, contrair o nosso bumbum, começamos a andar, e aí a gente começa a confiar um pouco no ambiente, e às vezes o ambiente não é nada receptivo, é um ambiente opressor. A gente fica com medo da opressão, né? O medo da humilhação. Ou não, né? A criança sobe, ela quer, tem uma musculatura, ela fica com muito mais medo, às vezes, né, daquela casa não ser confiável. Fica uma criança muito desconfiada, né, com medo de ser traída, com medo de não poder existir, e com muita dificuldade, como ela tem que acertar, ela tem medo da frustração, tem o medo de errar, né, muito grande. Então a gente vai ter as feridas, esses bloqueios emocionais, durante as fases do desenvolvimento. Só que durante a vida, se relacionando com as pessoas, nós também vamos tendo marcas emocionais e feridas emocionais, né? Por exemplo, falir, uma família que passou pela falência, ou você mesmo que teve, né, teve uma relação difícil com o dinheiro, isso vai gerar bloqueios emocionais em relação ao dinheiro, medo de ganhar, medo de perder, medo de estar. Então, todos esses medos, esses bloqueios emocionais, eles impedem esse giro, tanto do pedir, como do receber, como do arriscar, como do se nutrir dos seus feitos. As feridas emocionais, elas impedem a gente, seja o medo do abandono, medo do fracasso, medo de ser aniquilado, medo de não existir, medo de morrer, medo de acontecer. Todos esses medos ou bloqueios, eles travam o giro. Por isso que é importante trabalhar os bloqueios emocionais. Primeiro reconhecer, nomear, cuidar deles, para fazer o movimento do giro, da nutrição, do afeto, das redes serem redes afetivas, conexões afetivas. Tudo isso a gente acaba se impedindo, né, por causa desses bloqueios, né? Sim. Paty, tem alguma pergunta? Não, é que quando ele vai trazendo as coisas, a gente fica refletindo, né? Que a gente até ressignifica o termo prosperidade, né? Porque aí não é uma prosperidade só financeira, né? A prosperidade, ela amplia, né? Quando vai trazendo algumas provocações. Então, é uma prosperidade de você poder amar, de você se amar e ser amado, né? É uma prosperidade nos campos das relações interpessoais, com amigos, com familiares, né? E aí eu acho que não envolve só, eu acho que é um amadurecimento nosso nesse sentido quando a gente fala sobre isso, porque a gente não está falando de ser próspero e aparecer na Globo, né? Essa prosperidade, ela vai ser diferente para cada pessoa, para cada indivíduo que entende essa prosperidade, vai se relacionar diferente. E aí você sai também dessa lógica um pouco mercadológica, que todo mundo que é famoso tem que aparecer na Globo, coisas assim, né? Ficar no primeiro lugar, né? Um pouco nesse sentido, assim. Isso faz uma aliança direta com o narcisismo na cultura, né? A gente tem, claro, tem pessoas narcisistas muito tóxicas e, né, vampiras, e fujam delas, né? Pessoas narcisistas fazem mal às vezes para si mesmas e para os outros. Mas o narcisismo na cultura, né, Patrícia? Porque quem está na Globo, qual é o modelo? Agora que a gente vai ter, falando do racismo, né, a gente vai ter anos de qual é o lugar dos negros na novela, entendeu? E agora a gente vai ressignificar por causa de uma educação antirracista. Né, de 10 anos para cá, com muita luta, etc. Entende? Quem está ocupando os primeiros lugares não é sobre isso. E um antídoto para o narcisismo, para fazer redes cooperativas, eu estou disposto a abrir mão de ser especial para fazer parte, desistir de ser especial. E às vezes a criança que foi colocada no lugar de ser especial, ser a princesinha do papai, príncipezinho da mamãe, especial, fofinho, maravilhoso, né? É um peso enorme para essa criança. E ela abrir mão desse lugar para fazer parte, cuidar de si, a partir do cuidado adulto, é extremamente libertador. Jane, você ia falar? Sim, eu tenho algumas perguntas, mas alguém que está assistindo deseja fazer alguma pergunta? Acho que a Lara falou. Bom, a gente está indo para os nossos últimos 10 minutinhos, pessoal. Vamos lá, depois o Instagram começa a lentificar a gente aqui. Tem tempo. Você já respondeu?
Aqui tem uma pergunta que assim, né? Como trabalhar a nossa relação com o dinheiro? Como que a relação com o dinheiro influencia na nossa vida sexual e na nossa potência pessoal? Essa é uma pergunta que aí eu mudei só um pouquinho. Tudo bem, aí juntou as duas, né? Mas é isso que tem a ver. Já comentei com vocês, né? Em Curitiba a gente teve uma roda prosperidade muito legal, pedi para a menina fazer os registros, foi uma roda muito, muito divertida. E no domingo a gente fez um trabalho sobre a sexualidade, a pelve, o quórum foi bem menor, né? Quer dizer, trabalhar o dinheiro já está uma coisa mais bloqueada, mas trabalhar conscientemente a sexualidade é um bloqueio muito forte na nossa cultura. E o que tem a ver isso com potência, né? Bom, eu falei que o Reich ele descobriu o funcionamento comum da vida, que é a pulsação. E ele descobriu também uma fórmula, né, dentro da teoria dele da função do orgasmo, uma fórmula da vida, que é o nosso sistema nervoso. Ele tende a contrair, entrar no estado de alerta, de fazer, e ele precisa de um rebatimento, né, sistema nervoso autônomo. Eu não mando nisso, ele é autônomo. Ele ativa para fazer, e depois, quando não está fazendo, relaxa, ele entra no estado de relaxamento, e isso faz o refazimento da força. Então tem uma expansão e uma contração. Então é uma contração de medo, é um movimento de recolher energia para refazer a força, para ir de novo para tensão, carga, descarga, relaxamento. Essa curva da vida é a curva da energia. Tensão, tensão, carga, descarga, relaxamento. É normal. Marcamos aqui para falar no Instagram. Nossa, que tenso, vai dar certo, não vai? Tensão, carga, e a gente mantém a live. Acabou a fala, desligamos. Descarga, relaxamento. Isso acontece na vida, só que às vezes isso é prejudicado. Então, quando ele vai falar da sexualidade, da potência orgástica, da potência da vida, isso vai acontecer em todas as nossas relações. Aí eu tenho que pensar, como é que está a curva no meu trabalho? Eu estou no meu trabalho só com tensão, carga, não tem descarga, relaxamento? Então, isso é a sociedade do cansaço que a gente está vivendo, a sociedade do desempenho, ela fada as pessoas a viverem fadadas a tensão, carga, a não terem descarga e relaxamento. Né? Então, descarga e relaxamento é importante. Né? Hoje, eu trabalhei de manhã, estou aqui trabalhando com vocês, mas à tarde eu não vou atender ninguém. Porque eu preciso de ter descarga e relaxamento. Depois eu vou fazer uma coisa que eu gosto, tá? Pessoas com que eu gosto, entendeu? O corpo precisa disso, né? Quer dizer, tensão, carga, descarga, relaxamento. Como a gente vive essa curva na nossa vida? Não é só também na relação sexual. Se a relação sexual ela não tem tensão, carga, descarga, relaxamento, a pessoa ela vive querendo fazer mais, ou não fazer. Porque todas as relações foram tão frustrantes, ela para de viver a sexualidade dela para se proteger da frustração. Ou não fazer, ou vergonha de não cumprir um papel, ou culpa de não ser a pessoa da Globo ou do pornô, sei lá o que ela assistiu, né? Então, assim, criam ideias de sexualidade e também ideias sobre dinheiro. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, como eu estou vivendo a curva de energia em todas as áreas da minha vida? O William Reich fala, o amor, o trabalho e o conhecimento são fontes da vida, deveriam governá-la. O amor, o trabalho e o conhecimento. Então, o centro da cabeça, pensamento. O centro do coração, o afeto. As pernas e os braços, a ação. O amor, o trabalho e o conhecimento. Os três campos, pensamento, sentimento e ação, são fontes da vida. Como que eu estou pulsando nisso tudo? No meu trabalho, na minha relação, nas minhas amizades, nas comunidades que eu frequento. Eu sou aquela pessoa que está sempre ativada, ou eu sou aquela pessoa que você pode chegar perto de mim e dizer, nossa, eu tenho algo para te contar. Eu vou ter escuta ativa e paz para escutar você. Eu estou sempre ativado. Né? Então, a curva, tensão, carga, descarga, relaxamento, ela vai acontecer em todas as nossas relações. Então, por exemplo, pensando no dinheiro, né? Então eu ganhei uma quantidade de dinheiro. Se eu estou sempre em tensão, carga, eu vou guardar esse dinheiro, vai faltar. E eu tenho que trabalhar mais porque eu vivo em tensão, carga. Ok, uma quantidade, uma parcela desse dinheiro. Você pode sair para tomar uma cervejinha com seus amigos,
você vai dançar, você vai se divertir. Não, não posso. Porque vai faltar dinheiro. Tá, mas de onde veio isso, né? Tá faltando agora, né? Você está prospectando. Que a mente ansiosa, ela vive no futuro. Por isso que a gente respira. Porque ninguém respira pelo passado e ninguém respira pelo futuro. Eu vou fazer 10 respirações para valer para amanhã. Mentira. Você tem que respirar amanhã. Não tem como fazer poupança de respiração. Entendeu? O que a gente pode fazer para trazer a nossa mente para viver a vida agora? Trazer a respiração. E ver como é que está a nossa curva. Eu estou sempre em tensão carga? Ou não. Eu estou só em descarga e não tem relaxamento. Tem isso também, né? A pessoa descarrega, mas não tem um relaxamento, não tem uma entrega a si. E o relaxamento é entregar a si. Né? Tanto em francês, a palavra que eles usam em francês para orgasmo é petit mort, a pequena morte. E o Reich fala disso na função do orgasmo, dizendo que quando ocorre essa entrega, o ego, o sistema, ele dá uma baixada. E a pessoa experimenta a pulsação do corpo. Ela experimenta o organismo dela. Só que, às vezes, o pensamento já vem cortando tudo, porque a pessoa vive em função dos pensamentos. Amor, trabalho e conhecimento são fontes. Então, o centro da cabeça, o coração, os campos motores da ação, todos eles contam sobre como nós estamos gozando a vida, né? Como nós estamos vivendo a vida. E aí isso vai refletir no dinheiro. Ou eu guardo, ou eu tenho, ou eu não tenho, ou eu segura. Ou é aquela ejaculação precoce, né? Gasta, não tem sensação. Fica ansioso e já descarregando, sem ter a entrega. Né? Tudo isso tem a ver com sexualidade, né? E com a nossa relação. A relação com o dinheiro é uma relação com a vida. Então, como estou me relacionando nos campos da vida, vão refletir na minha relação com o dinheiro. Perfeitamente. Deu para entender um pouco disso? É um pouco estranho a gente pensar nisso, né? A gente pensar só na conta bancária, no dinheiro. Estou pensando nas relações, como a gente subjetivou essas relações de produção, né? Sim, e a gente pode, inclusive a nossa colega aqui, que está de greve, é seu direito estar de greve, entendeu? Exerça seu direito. Peça e receba. A gente só teve as melhorias todas nós por causa das greves, viu? Sim. Paty, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho outras perguntas, mas a gente precisa pensar no tempo. Sim. Quanto tempo? Tem uns 5 minutinhos, né? Para fechar. Tá. Então, temos 5 minutos ainda. Vou falar um pouquinho do livro. Da corposofia do livro. Obrigado. Que bom que tem gente que lembra. Que lembra disso, né? Eu tenho aqui. Obrigado. E aí, eu vou falar... Gente, o livro do Jovi é maravilhoso. E eu vou ler aqui na página 26, sobre o que você trouxe de Reich, que é assim, ó. O bloqueio emocional, promovido pelo encoraçamento, é uma complexa teia de forças. Aí você cita aqui o Reich, 1998, página 295, que envolve o fator biológico, histórico, social, entre outros. O encoraçamento promove uma alteração perceptiva capaz de produzir um pensamento dissociado e as instituições educacionais que se organizam para mantê-lo. Uma espiritualidade enraizada pode surgir da escuta profunda do corpo, da flexibilização das couraças e de uma organização social que prioriza a dimensão afetiva capaz de promover a prevenção das neuroses desde a infância. Melhor dos mundos, é? Eu quero viver nesse mundo aí, ó. Sempre educacional considera as emoções. Isso é o que eu acredito, né? Eu estou trabalhando como orientador de convivência, às vezes eu gosto mais de fazer prevenção do que fazer intervenção. Né? Porque aí na nossa plataforma ela fazer prevenções. Porque as prevenções é quando você conversa com a criança para ela entender o sentido da norma. Não é simplesmente faça isso, não faça aquilo. Você deve. Gente, é chatíssimo. Sabe? Tem umas figuras que elas gostam de tacar comida nos outros. Eu falei, tá, vocês estão tacando comida nos outros?
a função, né? Aí qual a saída, né? Apareceu uma artista lá que ela faz grafite. Então a gente já está vendo, assim, os materiais para fazer a grafite, daquele lugar onde eles comem, eles vão participar da oficina e vão desenhar as comidas. De onde veio essas comidas, qual que é a função, a natureza, e vai ter um painel que eles vão poder desenhar qualquer coisa, milho, laranja, para entender, assim, é claro, a nossa aposta, né, para eles compreenderem a nossa relação com a comida e com o desperdício. Porque se a gente manter o nosso nível de desperdício como a gente está, tem que ter 3 planetas Terra para dar conta disso daqui, entendeu? Então, e aí essa compreensão da nossa relação com a comida, que é como se alimentar. Então, esse trabalho de prevenção eu acredito muito, e aí é o que eu tento fazer na escola, todos agora mais, né, diretamente com grupos específicos, mas nas minhas salas de aula. O Jefferson falando da profilaxia. Esse é um nome que o Freud deu, parece nome de remédio, né? Mas é profilaxia, é a prevenção. E, assim, eles compreenderem, assim, não taque a comida no seu amigo. Então, olha, para que você está atacando a comida nos outros? Qual que é a função da comida? E eles compreenderem isso, né? E é tão interessante quando as crianças são vistas, as crianças que dão mais trabalho, né, falam, esse menino está fazendo isso para chamar a atenção. Tá mesmo. Mas para chamar a atenção do quê? É de algo que está acontecendo na casa, é uma relação dele com os colegas, uma relação dele com a comida, uma relação dele com a autoridade, porque a autoridade para ele é perversa, então tudo que a gente fala para eles pode ser perverso, né? Então, essa compreensão, eu gosto bastante dessa ideia do Reich. Só que a gente luta contra todo um sistema, cara. Você foi lendo, eu falei, nossa, que bonito que eu escrevi, né? Quem está na escola fazendo esse tipo de trabalho, né, luta contra um sistema extremamente punitivo. Punitivo, opressor e que não gera compreensão. Né? Eu acho que a compreensão, tipo, né, o que o Kant acreditava lá né, no início do liberalismo, que é eu tenho que ter autonomia para eu dar a norma para mim. E essa norma que a sociedade deu é a norma que eu daria para mim. Às vezes não. Então, como que eu vou sentar? Tá, mas você daria essa norma? Então, assim, para mim é muito importante, uma vez ela também facilita, né, a convivência, ela falou, o que você sugeria naquela mediação? Eu só estava junto. Eu não ouvia criança, eu gostaria de ouvir criança. Então, eu sempre dou um tempo e falo, olha, a gente falou bastante, eu queria te ouvir. Eles olham assim, o que você sentiu disso? O que você achou? Você acha que a gente está querendo alguma coisa ruim para você? Eles pensam que sim, porque passam por violência e acham que todos os adultos querem algo ruim para eles, entendeu? Então, assim, como que é compreender aquilo ali que, não, olha, a gente tem que ter um acordo aqui. E o nosso acordo é a favor da vida e do conhecimento. E a gente acredita que o conhecimento, né, é uma fonte da vida. E a gente pode fazer esse acordo a partir dessa fonte da vida. Senão não tem sentido eu estar aqui. Se não tem sentido eu estar, eu falo, olha, eu vou embora, então. Se você não faz esse acordo comigo, não tem sentido eu estar aqui. Eles levam um susto, né? Porque eles acham que eu estou ali porque, nossa, devo receber um super salário. Eles sabem que não. A gente fala assim, não, olha, a gente está aqui porque a gente acredita que isso aqui é importante para mim e para você. Senão o mundo não tem sentido. Não tem sentido viver num mundo que as pessoas vão tacar comida uma na sua. É muito interessante essa fase, né? Agora não pode morder, viu, seu amiguinho. Você pode apertar uma toalha, você pode fazer isso, coleguinha, não pode. Mas tudo é relação com dinheiro. A gente ainda tá tudo nessa relação nossa com dinheiro e com a pulsação. Então, o livro da Corposofia, quem quiser, tem um e-book aqui no meu Instagram, pessoal. Tem como ter o e-book. E as 10 primeiras pessoas que se inscreverem para a Roda da Prosperidade vão comprar o livro pela metade do preço. Praticamente preço de custo, né? E estarem com a gente. Então, atenção, dia 13 de junho, das 14 às 18h30, a gente vai estar lá em São Paulo. Faça propaganda vocês, que eu não sei o endereço aí. Na Vila Curuçá, na Rua Parreira Brava, 236. São Miguel Muita Paulista. coisa, vamos repetir. Dia 13 de junho, das 14 às 18, na Casa Aia, que fica na rua... Na Rua Parreira Brava, 236, Vila Curuçá. Vila Curuçá, São Paulo, capital. São Paulo.
Isso, e Tem é metrô próximo do perto, Jane? metrô Itaquera. Isso tudo facilita para quem não é de São Paulo. Ou quem é de São Paulo e quer saber como é fácil chegar. Metrô. Exato. Tem várias pessoas que passaram aqui que é de São Paulo. João, seja bem-vindo. O Jefferson, bem-vindo. Bruna, todo mundo que é de São Paulo aí, venham. O primeiro lote está com valor bem abaixo, para vocês realmente entrarem e virem com a gente. As inscrições são no Simpla. O Simpla divide não sei quantas vezes, né, Patrícia? Isso é a Patrícia que sabe, eu não sei. Eu já coloquei o link do Simpla lá, tá? Ótimo. Aí os 10 primeiros conseguem comprar o lote com esse voucher, que aí compra o livro com desconto, né? Ele sai R$ 49,99, que a gente deixou lá. Esse que a gente está mostrando. A gente fez que quando terminar esses 10 primeiros, aí tem lá o outro primeiro lote, que aí eu vou fornecer um e-book meu, né? Um login acesso do meu e-book, que é falando sobre o antirracismo na educação infantil. E no dia eu vou querer, hein? Quero. Tá, pode deixar, eu te dou. E depois a gente tem a Jane, que vai sortear uma massagem, né, no dia do evento lá. Muito bom, muito bom. Também para conhecer também as atividades que a gente vem fazendo aí como educadoras e formadoras aí de pessoas, né, principalmente de professores. Muito bom, eu vou querer todos os bônus, os presentes, vai ser muito bom. Muito divertido. Meninas, o nosso link também vai estar nas nossas bios. Se vocês entrarem no Instagram, vai estar na bio. Se vocês quiserem também, pessoal, quem se interessou em estar com a gente, vivenciando, né? Eu falo um pouquinho só, o resto são muitas vivências. Olha, eu falar pouco é bem difícil, mas eu tento falar o mínimo possível. E depois a gente vai fazer bastante vivência e bastante anotações. A gente tem, quem gosta de anotar já tem seu diário, leve seu diário de desenvolvimento, seu diário de estudo próprio, né? Eu tenho um diário de autoestudo que eu tenho, mas eu levo para as vivências para anotar. Se não, tem muita folha em branco lá, vocês podem anotar nas folhinhas, com papeizinhos que vão estar lá, e lápis de cor, que elas são tudo professora, né? Então vai ter lápis de cor, vai ter papel, não vai faltar papel. Mas quem quiser, leve o seu material de anotação. É uma vivência muito transformadora. Quando eu fiz a primeira vez, há mais de 10 anos atrás, aí eu pego as minhas anotações, eu vejo que tudo que era um sonho, assim, né, aconteceu. Eu falo, cara, que coisa, né? Por quê? Aquilo que era muito sonho, a gente não olha, a gente não cria estratégias para acontecer, não coloca energia, vai ficar sonho daqui a 10 anos. A gente começa a olhar para isso, para as condições, para movimentar, isso começa a ser realidade para a gente, transforma não só a nossa vida, como também das pessoas que estão ao redor de nós. Né? A gente pode também gerar muitos benefícios aí para várias pessoas. Até pegando a fala da Patrícia, que as pessoas vão pagar a gente, porque nós estamos na Globo, né? As pessoas nunca me pagaram. Ninguém nunca me pagou assim pelos meus lindos olhos azuis e meu abdômen trincado, entendeu? Não tenho isso aqui. Mas que é o estereótipo, né? Nossa, sei lá quem, né? O abdômen trincado. Não tenho isso. Mas as pessoas, elas gostam do jogo pela contribuição que o jogo é. Né? Então as pessoas não vão chegar até nós, é o nosso trabalho, pela nossa estética ou por quanto a gente quer ganhar dinheiro com isso, não. O dinheiro, ele vem a partir da contribuição. Então, essa é uma reflexão para a gente ficar aí nesse dia de hoje, que é o dia do trabalho, que um campo da vida, né, o nosso trabalho é uma contribuição. Né? E quando a gente sente que o nosso trabalho é uma contribuição, a gente respira e vem se nutrir do trabalho. Sim. Olhar para essas crianças que a gente toma contato, com as pessoas que a gente atende, e ver as transformações que vêm para a vida delas, do nosso trabalho. E é por isso que elas nos pagam, pela contribuição que o nosso trabalho é. Venham para a Roda da Prosperidade, venham para São Paulo, dia 3 de junho, com a Jane, com a Patrícia, na Casa Aia, perto do metrô Itaquera. Vai ser um prazer estar com vocês, vai ser muito legal. Aê, ótimo. Quem vem. Tá bom, meninas? Obrigado pela parceria, pela confiança e vamos em frente. Vamos. Tchau. Obrigado, tchau.